Olá a todos, bem-vindos! Mais uma semana do nosso projeto e essa semana uma parashá que a gente pode chamar a parashá sobre Eretz Israel, a parashá Shlach Lecha, a parashá também muito conhecida como a parashá dos espiões. Mais uma vez repetindo, em Israel nós estamos lendo a parashá de Shlach Lecha, fora de Israel, parashat Be'alotcha. Tá tudo no canal do YouTube ou no Facebook. É só buscar literalmente a parashá da semana passada, se você quiser ouvir uma mensagem fortíssima da semana passada. E vamos dando continuidade na parashá de Shelach. Todas as palavras ditas nesse nosso estudo, Bezrat Hashem, serão Leilui Nishmat, a querida Morá Irene, que faleceu semana passada, e nós estamos muito consternados com essa situação. E que todas as palavras sejam Leilui Nishmatah, Shetie Nishmatah Tzrura, Betzror HaChaim, que a sua alma esteja ligada com a fonte da vida, com a Kadosh Baruch Hu, sem dúvida nenhuma. E por isso eu faço questão de dedicar esse estudo para a elevação da alma da queridíssima Morá Irene Cohen. Bom, Parashat Shelach. Uma parashá muito enigmática, muito difícil de compreender. Como pode pessoas tão grandes, tão extraordinárias, como nós vamos ver porque elas são extraordinárias, fazer algo tão baixo, fazer algo tão feio, falar Be'etzem não só mal de Eretz Israel, mas é como se você estivesse falando contra um mandamento divino, porque Deus já tinha falado para eles que aqui era Eretz Israel e que eles iriam sair de Mitzrayim, receber a Torá e chegar em Eretz Israel. Então, de alguma forma, a gente tem que começar a entender que o pecado dos espiões, que nós vamos tratar dele hoje de uma maneira muito interessante, ele de alguma forma também é algo que não é só um Lashon Hara, uma maledicência da terra de Israel, e sim também de Deus, e sim também do propósito que Deus ele colocou os Meraglim e aquela geração toda no deserto por aquele tempo. Então a parashá ela começa com um passuco muito famoso, Shlach lecha anashim veyaturu et eretz Knaan asher ani noten livnei Israel. Então Hashem fala para Moshe, Shlach lecha, envie para você pessoas, veyaturu et eretz Knaan. Eu quero que vocês vão agora colocar uma atenção especial nessa palavra, latur. Veiaturu et Eretz Knaan, que eles vão olhar, que eles vão andar, que eles vão caminhar na terra de Knaan, asher ani noten livnei Israel, que eu, Deus, vou dar, né? Ani noten, estou dando para o povo de Israel. Logo no início, a gente faz a famosa pergunta que o Rashi fala, por que está escrito Shlach Lecha, envia para vocês? Porque a gente sabe que na realidade, Moshe veio com essa ideia para Hashem, ele falou, olha Hashem, a Israel está pedindo, de repente é uma ideia interessante a gente mandar espiões. A gente falou, Moshe, mas eu já prometi a terra para vocês. Não tem como dar errado. Vai ser difícil, vai precisar de guerras, porque tem povos que já estão assentados na terra, mas eu fiz uma promessa que a terra é de vocês. E por isso que a Kadosh Baruch Hu fala, se você quiser lishloach, se você quiser mandar, shlach lecha, mande para você. Ou seja, leda'atcha, de acordo com a sua opinião. Se você acha que é importante, Moshe, ok. E é muito interessante a maneira que Hashem, ele abre mão do seu kavod, da sua honra, por um pedido de Moshe, que ele acredita que aquilo vai ser bom para o povo. Hashem já sabe qual é o final da história, sem dúvida nenhuma, mas ele mesmo assim dá permissão para que Moshe, através do seu livre-arbítrio, para não tirar o livre-arbítrio de Moshe, ele consegue colocar Moshe para mandar os espiões para essa missão. E está escrito o quê? Logo na continuação, Ish echad lemate avotav tishlachu kol nasibahem. Você vai mandar um de cada tribo. Ou seja, cada pessoa de cada tribo, e a gente vê que eles são Anshei Bnei Israel Hema. São pessoas muito importantes. Ou seja, Moshe Rabbeinu não manda qualquer pessoa para espionar, ou para passear, ou para ver a terra de Israel. Ele manda as pessoas mais importantes. Anashim Hashuvim Ayu, pessoas importantes de nível espiritual, que tinham um conceito de vida muito forte. E Moshe escolhe justo essas pessoas para trazerem a notícia de como está, do que acontece na terra de Israel agora, que a gente está prestes a entrar.
Porque se a gente for parar para pensar, pessoal, o plano de Deus qual é? O plano de Deus não era 40 anos no deserto. O plano de Deus não era o povo judeu ter que passar 40 anos lá. O plano de Deus era a saída de Mitzrayim, recebimento da Torá e imediatamente entrada em Eretz Israel. Como a gente fala onde? Na Haggadah de Pesach, no Dayenu, que a gente fala, bastaria a gente fala, se a Kadosh Baruch Hu não tivesse nos tirado, só tivesse nos tirado do Egito para dar a Torá Dayenu. Ou seja, Egito, Torá. Se a Kadosh Baruch Hu tivesse dado a Torá e não tivesse entrado em Israel, Dayenu. Ou seja, o passo seguinte é esse. E a gente sabe que se o povo judeu entrasse naquele momento, os Midrashim falam muito sobre isso. O que ia acontecer? Zeu, Olam Abba, Moshe seria o Mashiach, Beit HaMikdash construído, o templo sagrado construído e não destruído mais. Digamos assim, o plano ideal, o plano perfeito, mas tudo isso vai por água abaixo. E a gente precisa entender, pessoal, qual é a essência de tudo o que aconteceu. Se eram pessoas tão importantes, pessoas tão grandes, mas cará, pô, o que aconteceu? Então o Rashi, logo no início da Parashá, ele faz uma pergunta muito interessante. O Rashi, muitas vezes, a gente sabe que existe uma regra na Torá, que en mukdam umeuchar batorá. Não tem algo que aconteceu de uma maneira cronológica, esse veio antes, esse veio depois. Claro que algumas coisas sim, mas muitas vezes algumas porções, elas são colocadas no meio de uma leitura e elas não têm nada a ver cronologicamente com o que está acontecendo. Isso vem para ensinar a gente. E o Rashi sempre, quando ele sente isso, ele faz a famosa pergunta: Lamas mucha parashazó le parashazó. E o Rashi aqui logo no início faz a pergunta assim, pessoal. No final da Parashá da semana passada, a Parashá de Bealotcha, nós lemos sobre o fato de que Miriam, a irmã de Moshe, falou para o seu outro irmão Aharon, Lashon Hara. Falou Lashon Hara de Moshe sobre a Isha Kushita Asher Lakach, sobre Tzipora, tem muita coisa interessante, mas ela fala por que Moshe teve que se separar da sua esposa. Nós, ou seja, Aharon e Miriam também são os Neviim, e Hashem não pediu isso da gente, e por causa disso, Miriam tem como consequência, a gente pode falar muito sobre isso, mas não é o nosso assunto, Miriam ela tem como consequência, ela fica com lepra, aquela doença espiritual de quando se falava Lashon Hara, quando se fazia maledicência, e muito mais agora em relação a Moshe. O que acontece com ela? Ela é enviada para fora do acampamento por 7 dias, todo o povo espera por ela, o povo não parte até Miriam ela ficar curada e ela volta. Então fala o Rashi, logo depois da Parashá de Miriam vem Parashat Shlach. Isso quer dizer alguma coisa pra gente? Tem alguma mensagem escondida aqui? E o Rashi fala, por que uma Parashá está próxima da outra? Então ele fala algo, pessoal, que é tão forte, tão profundo, é simples por um lado, mas ele é tão verdadeiro e tão profundo, que o Rashi fala o seguinte: por que essas parashiot elas estão próximas? Por que essas porções elas estão uma ao lado da outra? Simples. Porque para ensinar pra gente que as pessoas, e aqui a gente está falando dos meraglim, dos espiões, deveriam ter olhado o que aconteceu com Miriam, que falou mal de Moshe, e olha qual foi a consequência dela. Ela teve uma doença espiritual. Só que eles olharam aquilo e eles falaram, não é comigo. O que está acontecendo com Miriam não está acontecendo comigo. Então, se não está acontecendo comigo, eu não preciso aprender nada disso. Fala o Rashi, eles deveriam ter olhado o que aconteceu com Miriam, deveriam ter aprendido uma lição sobre a ideia, sobre a essência do Lashon Hara, e quanto o Lashon Hara, a maledicência, ele pode ser destrutivo, e ele é destrutivo para todas as pessoas que estão envolvidas. Velolamdu, falou Rashi. Mas eles não aprenderam. E é por isso que eles vieram com o mau conselho da terra de Israel. Ou seja, pessoal, uma coisa que eu acho incrível na Torá, mas incrível, fora do normal, é que a Torá não tem problema de nos contar os erros dos nossos antepassados. A Torá não tem absolutamente nenhum problema em mostrar pra gente, olha, esse errou, olha, aquele errou, olha, lá no início da criação, os primeiros filhos de Adão, já teve o primeiro assassinato, Caim matou Abel. Ela não tem problema de mostrar que uma geração inteira teve que passar por um dilúvio, como a geração de Noé. Eles depois tentaram fazer uma torre para confrontar Deus,
que é a geração da Torre de Babel, e ela não tem problema em contar que de Avraham saiu Ismael, e que de Yitzhak saiu Esav. Ou seja, a gente tem que entender aqui, pessoal, que a Torá ela ensina pra gente, ela dá dicas, ela mostra, o povo errou aqui. E quando Moshe, por exemplo, como a gente vai ver na Parashá de Hukat, ele deveria falar com a pedra e ele bate na pedra. Opa, Moshe errou! Mas olha, é normal errar. O que é errado, pessoal, é a gente ler a Torá, a gente estudar, se aprofundar na Torá e não aprender algo para nossa vida. A Torá não é uma história apenas do passado. Hashem está falando, olha hoje. Olha quantas pessoas hoje não aprendem da Torá. Olha quantas pessoas hoje falam mal da terra de Israel. Olham com olhos totalmente negativos. Olham apenas a parte vazia do copo e não a parte cheia. Fala Urashi, a consequência quando você não aprende uma lição que a Torá está literalmente revelando a você é o pecado dos espiões. Então o Urashi fala, por isso que essas parashiot estão tão próximas uma à outra. Por quê? Porque eles deveriam ter aprendido com Miriam e não aprenderam. Essa é a primeira mensagem que eu acho fora do normal, pessoal. A Torá quer mostrar pra gente que nós somos seres humanos. É verdade. Mas os seres humanos olham para os erros do passado para poder fazer o presente melhor e para poder, sem dúvida nenhuma, construir um futuro. Essa é a nossa essência e é isso que a gente tem que fazer. Por isso que a Torá não esconde os pecados. A Torá não esconde os erros do povo no Retaegel, por exemplo. E não esconde o erro do povo aqui. Quando os 10 espiões dos 12 deveriam ter aprendido uma lição e não aprenderam. Mas isso não responde à nossa primeira pergunta, pessoal. Qual é a essência? Da onde surgiu essa ideia? E agora a gente vai trazer coisas simplesmente fora do normais. Eu falei para vocês para a gente prestar atenção na palavra latur. Essa palavra, quando é contado o que aconteceu dos espiões que eles foram e voltaram, ela é colocada na nossa Torá nada mais, nada menos do que 12 vezes. Muita gente explica que é Keneged Yud Bet Shvatim, ou seja, que é em relação às 12 tribos que enviaram os 12 espiões, mas eu quero trazer algo um pouco mais profundo em relação a isso. Vamos continuar. Ele fala o seguinte, Vaishlach otam Moshe, depois que Deus mandou eles latur et haaretz, Moshe mandou eles latur et eretz Canaan, mais uma vez. Vaya'alu, eles subiram, veyaturu et haaretz, e mais uma vez, eles fizeram o que a gente chama de latur et haaretz. Eles olharam, espionaram, a gente vai falar sobre isso. Vayashuvu mitur haaretz, e voltaram também desse passeio, mais uma vez a palavra. E depois, qual é o final? Vayotziu dibat haaretz asher taru ata el bnei Israel lemor haaretz asher avarnu ba laturota. E eles saíram e falaram mal da terra que eles, lidovo latur, eles passearam nela. Falaram que a terra que a gente passa, e mais uma vez vem. A gente tem que entender o que aconteceu aqui. Porque, pessoal, por um lado, a gente está sempre acostumado a falar muito mal desses 10 que falaram mal da terra de Israel e etc. Mas eu quero trazer para vocês uma explicação do Malbim. O que o Malbim fala sobre o que aconteceu exatamente ali. Vem comigo, olha que coisa fora do normal. Fala assim, Urashi, o Malbim, pessoal. Yesh shnei minei meraglim. Tem 2 tipos de espiões. Latur et haaretz hatovah hi imra'a. Ou seja, aquele que vai passear, que vai olhar, de novo a ideia de latur, se a terra ela é boa ou ela é ruim, שירגלו את המקומות שאין הארץ מבוצרת שם כל כך לחבשם שם, que ele vai ver quais são os lugares que é muito difícil de você conseguir conquistar. Ou seja, aqui tem um povo muito numeroso, então a gente não pode vir por esse caminho, vamos talvez por um outro caminho. Esse é o tipo de espião que fala. Fala o Malbim, pessoal. Arishon nikra tar, a nossa linguagem de latur. O primeiro ele é chamado de tar, ve'asheni nikra meragel. Mas o segundo ele é o espião. Ou seja, quando ele vem ver se a terra é boa, ele é o tar. Mas se ele vem falar somente da onde você não pode entrar, porque ali vai ser difícil, esse é o que ele chama de meragel. E a gente vai ver o que tem de tão ruim em ser meragel. Fala o Malbim,
Que atar, essa pessoa que vai latur, que foi a ordem de Deus e a ordem de Moshe para os espiões também, mevakesh etatov, ele vai olhar para o que é bom, ele vai olhar com bons olhos, ele vai entender que por mais que ele não consegue ver o plano 100%, mas aquilo é para o bem. Ve'ameragel mechapes etará. O meragel, o que vai falar, olha, ali tem um povo muito numeroso, a gente não vai conseguir ir por ali. Esse é o que procura o quê? O mal. Continua o Malbim. Está escrito, nós falamos que eles yashuvu mitur haaretz. Eles voltaram desse tur haaretz. Shekol arba'im yom shamru pekudat Moshe. Fala o Malbim um hidush, uma novidade sensacional. Durante os 40 dias que eles tiveram na terra, eles obedeceram às ordens de Moshe. Moshe mandou eles latur, ou seja, olhar com olhos bons. Por outro lado, quando terminou, veio tarim, lo meraglim, fala o Malbim, eles faziam o quê? Tarim. Eles olhavam com olhos bons, não com coisas negativas. Verak miketz arbaim yom, mas no final dos 40 dias, shavu mitura aretz, voltaram, ou seja, tiraram essa concepção positiva, essa visão positiva, vegamru bemachshavtam liot meraglim uleotzi diba. E eles se transformaram de tarim, de pessoas que tinham olhos bons, para meraglim, que só tinham olhos negativos. Ou seja, que por mais que eles falaram que a terra é boa, mas, e aí vem toda a parte negativa, é uma terra de gigantes, uma terra assim, uma terra que come os seus habitantes, e etc, etc. Coisas muito pesadas que eles falaram. Mas de acordo com o Malbim, então, pessoal, olha que coisa interessante. Os meraglim se transformaram em meraglim só no último momento quando eles voltaram. Eles durante os 40 dias estavam com uma visão maravilhosa da terra, mas depois quando eles voltaram, eles erraram. Eles saíram do foco. Eles saíram da ordem de Deus, da ordem de Moshe. Isso é interessante porque tem muita discussão, não é todo mundo que concorda com o Malbim, até porque a gente vê no início da Parashá duas questões muito interessantes que vale a pena a gente abordar. Logo no início da Parashá a gente vê que vem Hoshea bin Nun. E está escrito que Moshe muda o nome de Hoshea bin Nun para Yehoshua. Ele coloca o Yud e depois a letra Rei no nome de Yehoshua. E o Rashi fala por quê? Porque ele pede que Hashem salve ele da Etzat Meraglim. Que ele salve ele desse conselho dos espiões. Ou seja, de alguma forma parece aqui pelo Rashi que desde o início, por que Moshe deveria mudar o nome dele? Porque ele já sabia que alguma coisa talvez não ia sair muito do caminho. E a segunda prova que a gente tem, que vai contra a opinião do Malbim também, que está escrito que quando os espiões, eles subiram para Israel, Vaya'alu, está escrito Vaya'alu, e subiram, na linguagem do plural, e depois Vayavo el Hebron, e veio até Hebron. E o Rashi faz a pergunta, se todos eles subiram, por que está escrito aqui subiram, e depois veio na linguagem singular? Então está escrito que Kalev ben Yefuné, grande Kalev ben Yefuné, o que ele fez? Ele foi Bekivrei Avot, ele foi até Me'arat HaMachpelah para pedir para que os nossos patriarcas e matriarcas ajudassem ele a não entrar no conselho dos espiões. Ou seja, a gente vê aqui uma aparente contradição, mas é isso que a gente fala que tem Shivim Panim na Torá. Ou seja, mas independente, pessoal, se eles foram no início ou não, a nossa ideia, e de acordo com a prova do Pasuk, dos Pasukim que a gente trouxe, é que o tempo inteiro eles estavam latur. Eles estavam com a ideia de tar, com a ideia de olhar com bons olhos, com a ideia de relatar coisas positivas da terra. Ou seja, não é que você agora vai falar que tudo é perfeito e tudo é maravilhoso. Mas olha aquela situação com bons olhos. E eles voltam sendo, como a gente falou, um meragel. Sobre essa ideia, pessoal, a gente tem que entender coisas muito, muito interessantes também que o Sfat Emet, ele fala. O Rebbe de Gur, ele escreve coisas fora do normais também em relação a essa nossa Parashá e vamos tentar juntos compreender e entrar ainda mais profundo na nossa incrível Parashá de Shlach Lecha. Fala o seguinte, pessoal, o Sfat Emet começa fazendo uma pergunta e ele fala, olha, meod lo muvan, não dá para entender. Emayu ador shekiblu a Torá me Har Sinai. Essa era a geração que recebeu a Torá no Har Sinai.
O Knesset Eretz Israel ayatikun abriá. A ideia de entrar em Israel seria o quê? O concerto da criação. Nós falamos. Por que o concerto da criação? Porque quando entrasse aqui, seria o Gan Eden. Seria o nível que Adam Arishon deveria ter chegado, mas ele pecou e não conseguiu chegar. Continua o Sfat Emet. והראיה שהרי היו מוכנים לקבלת התורה ברצון שלם שהקדימו נעשה ונשמע. Ou seja, olha que geração a gente está falando, pessoal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não pode falar, eles erraram de uma forma... Não, tem algo aqui profundo. É a geração que ela falou, nascer venishma, que falou para Deus, Deus, eu não quero escutar agora, eu vou fazer, depois eu vou entender um pouco mais, quero saber o que está escrito nela. Nascer venishma, eles receberam a Torá com todo o amor do mundo. Como pode ser? Fala o Sfat Emet, pessoal. O Lebchinat Eretz Israel, em relação à terra de Israel, Aya kasher laem lavo. Fala o Sfat Emet, Torá, Yafé, Nasce Benishma, mas Eretz Israel, que seria para consertar a criação, Aya laem kasher lavo. Estava difícil deles chegarem, estava difícil deles virem. Continua o Sfat Emet, o Behemet, Adaim Aya Haaretz Tachat Yad Canaan. Ou seja, a terra ela ainda estava na mão de outros povos. É verdade. Velachen Aya Od Aklipa Mesateret Akdusha. Uai. Se eu fechasse os olhos e não soubesse que era o Sfat Emet, eu falaria que era o Rav Kook falando isso. Ou seja, o Sfat Emet fala o quê? Que o fato que os Cananim ainda estavam aqui, ainda tinham povos, isso traz uma clipá. Clipá é um tipo de uma casca espiritual que ela faz o quê? Que ela esconde a Kedushá, a santidade da terra de Israel. Ou seja, a única maneira que a gente tem de revelar a Kedushá de Eretz Israel, de acordo com Sfat Emet, é quando o Am Israel, mais que é muito difícil, ele está em Eretz Israel. Ou seja, eles não conseguiam olhar do chá de Eretz Israel, porque o fato de um povo ainda estar aqui, fazer com que aquilo ficasse oculto, fazer com que aquilo ficasse um pouco distante. Continua o Sfat Emet, pessoal. Velachen, e portanto, nirá que lo isigu ameraglim lirot tova aretz. Por isso que eles não conseguiram ver o bem da terra. Mashma, shemeraglim loraua. Os meraglim não viram essa santidade. Zulat Yoshua e Kalev, a exceção de Yoshua e Kalev, dos 12 espiões, 2 falaram bem, Yoshua e Kalev. Veine, mas a gente tem que saber que a Torá nekret reshit. A Torá é reshit, é o início de tudo, né? A gente sabe que a Torá é chamada de reshit, Am Israel é chamado de reshit, e a Torá é dada para o Am que é reshit, ou seja, para Am Israel. Então, continua o Sfat Emet e fala, Achen, Ikad amechaven le'alot akol bekoach hareshit, veze bechayei Eretz Israel. Ou seja, o ideal, o principal seria a intencionar essa elevação em relação ao quê? Da força desse reshit, da força da Torá. Só que essa força da Torá, onde? Bechayei Eretz Israel, na terra de Israel. E por isso, fala o Sfat Emet, Veiaturu et Eretz Canaan. Por que Deus falou para vocês Latur a Eretz Canaan? Leamshich earat a Torá lesham. Uai. Fala o Sfat Emet, pessoal, vocês têm que continuar a luz da Torá em Eretz Israel. Vocês têm que continuar. Porque essa é a ideia do que a gente tem em relação a Am Israel. Am Israel é Reshit. A Torá é Reshit. E Eretz Israel, sem dúvida nenhuma, é Reshit. Então tudo isso tem que estar junto. Ou seja, por mais que os espiões, quando receberam a Torá, Nasce Benishma, e vamos lá, a gente quer saber Hashem. Mas por que estava tão difícil? Porque eles não conseguiram olhar, mais uma vez, a ideia de olhar a Kedushá que tem aqui. Com tantos problemas que tinham, e com tantos problemas que a gente sabe que tem hoje em dia. Mas a ideia é saber olhar da melhor forma possível. Saber olhar da maneira correta possível. Por isso que o Sfat Emet fala que por mais que agora você tenha a Torá,
O que você tem que fazer? Leamshich earat atorá lesham. Tem que continuar a revelação divina da Torá lesham, lá em Eretz Israel. Shezeretzono itbará, que essa é a vontade de Deus. Bebnei Israel shebachar lechaloko min atachtonim ad heyot shenishmatan lemala min hamalachim haya simcha lefanav beyelidatam leolam hazeh ulerim chelek hakdusha mitoch ze ata'arovot. Ou seja, essa é a ideia da Torá. Kedushá, santidade aqui no nosso mundo. O Bekor Zé, e essa força, pessoal, Nitzer Moshe Rabbeinu alav shalom, é assim que Moshe Rabbeinu ele ganhou os anjos quando eles estavam discutindo sobre o recebimento da Torá, porque ele fala o quê? Shezé Kohan Shel Israel. Essa é a nossa força. Nishmatan Gvoa, nossa alma tem que estar muito elevada. O Mitlabshim Begufot, as nossas almas elas estão vestidas de um corpo. Baolam Hazeh ve'al yedei zeh magbi'in hakol. A nossa alma elevada dentro do nosso corpo, é assim que a gente tem chance de leagbi'in hakol, de poder elevar tudo, elevar a nossa vida, elevar os nossos atos, elevar a nossa fala, elevar Eretz Israel, sem dúvida nenhuma. E é isso que a gente tem que ver que aconteceu aqui no pecado dos espiões. A ideia de olhar. Eu vou só terminar com uma Gemara linda também que fala, na verdade ela não é tão bonita, mas a ideia dela é bonita, desculpa. A Gemara em Masechet Sotá, ela traz algumas folhas tratando sobre os espiões. E numa delas, os espiões, quando eles estão relatando o mal de Israel, eles estão falando que a terra Ochelet Yoshveia, ela come os seus habitantes. E eles terminam falando que eles passearam por aqui e eles eram como Hagavim, como o quê? Como Hagavim, ou seja, eles falaram, a gente é como gafanhoto, as pessoas não olham a gente. E aí a Gemara fala, por quê? O Rashi já traz isso um pouquinho, mas a Gemara ela expande um pouco mais isso, ele fala, por que a terra ali estava comendo os habitantes? Porque ele fala, a Gemara explica que em cada lugar que os espiões eles chegavam, a Kadosh Baruch Hu fazia um milagre para eles, e alguma pessoa muito importante, mas muito importante daquele povo, ou daquela localidade morria. Se é assim, o que acontecia com as pessoas? Elas se ocupavam com o quê? Com o enterro, se preocupavam com as questões para poder conseguir enterrar, e como eles estavam muito ocupados em enterrar essa pessoa importante daquele povo, eles não tinham tempo ou não tinham a percepção de olhar que os espiões estavam na terra. Ou seja, eles olharam o fato que tinha gente que morria em cada lugar que eles chegavam, mas ao invés de falar, Eizenés, que milagre Hashem está fazendo para mim, ao invés de falar, que coisa boa Hashem está fazendo, porque a gente pode andar, a gente pode olhar, e Hashem está tirando a gente do perigo. O que eles falaram? Uai, que terra é essa? Cada lugar que a gente chega as pessoas morrem. O mesmo fato por duas visões completamente distintas. E o que a Torá quer mostrar para a gente, pessoal? É que nós precisamos aprender coisas muito fortes. Não apenas em valorizar Eretz Israel, como nós falamos, mas também, e muitas vezes, tirar as lições e olhar as situações dentro das nossas vidas com a visão correta, com a visão equilibrada, com a visão de sempre estar latur et haaretz, de sempre estar olhando de uma forma boa, não como um meraguelo, como nós falamos, que ele só olha coisa negativa, não como um espião. Olhar de uma forma positiva, olhar beinaim tovot, olhar com olhos incríveis, e sem dúvida nenhuma, essa é a ideia da nossa paraxá. Esse é o reparo e essa mensagem que Hashem, hoje em dia, quer passar para cada um de nós. Se você vê algo, toma cuidado da maneira que você vai ver. Você sempre na vida vai ter duas ou mais visões. Mas enquanto a gente tiver olhos positivos, enquanto a gente olhar alguém fazendo algo, mas talvez não julgar ele pelo que ele está fazendo, e talvez tentar compreender que se ele está fazendo algo que aos nossos olhos não está bem, deve ter algum motivo, então a gente vai ter sem dúvida nenhuma a visão de Yoshua
e de Calev. Os dois únicos homens daquela geração toda que tiveram o mérito de ver Eretz Israel, de ver que aquela clipá que existia, aquela caixa que existia quando os povos estavam aqui, quando eles entraram aqui, essa casca ela caiu. E eles, mesmo quando muitas vezes as coisas parecem tão ocultas, eles conseguiram olhar a verdadeira Kedushá. E a Kedushá, ela tem uma ligação com a verdade. Olhar a verdade é olhar com olhos positivos, com uma visão boa, com uma visão, sem dúvida nenhuma, positiva. Vamos colocar as coisas negativas fora da nossa vida, pessoal. O mundo, as pessoas trazem pra gente, às vezes, uma carga tão forte de negatividade. E a nossa ideia é exatamente acabar com isso. Essa é a ideia dos espiões. Essa é a ideia que a gente tem que ter na nossa vida. Que Bezrat Hashem possamos transformar as nossas visões, ter visões positivas das pessoas, do mundo, sem dúvida nenhuma, e que com isso nós possamos, Bezrat Hashem, fazer o que o Sfatemet falou. Que a ideia é literalmente Tikkun Abriá, pegar a Torá, pegar Eretz Israel, e através disso a gente conseguir consertar toda a criação, e Bezrat Hashem, que a gente tenha o mérito de chegar no nível do Gan Eden, no nível do mundo vindouro, ainda aqui nesse mundo. Que tenhamos todos um Shabbat lindo, com visões positivas, com olhos bons, e sem dúvida nenhuma que através disso possamos crescer cada vez mais e mais. Shabbat Shalom, semana que vem nos encontramos de novo.